Iniciando a segunda aula, nós vamos entender agora qual é a configuração ideal que você precisa ter para trabalhar com Photoshop. Primeiro, vale ressaltar que nós estamos nesse curso com a versão mais recente do Photoshop, que é a CS 5.1, e a versão CS6 já foi liberada, inclusive, para teste para alguns professores, alguns profissionais da própria Adobe. Eu já vi alguns comentando, mas ainda não saiu, pelo menos no momento em que esse curso está sendo gravado. Mas você consegue tranquilamente usar o CS5 para acompanhar esse curso. Algumas coisas são exclusivas do CS5, então se você tiver o CS4 ou o CS3, você não consegue acompanhar. Mas eu quero saber que computador eu preciso ter para conseguir usar bem o Photoshop. A gente fala que a própria Adobe ela coloca os pré-requisitos para você ter o Photoshop, mas aquilo ali nunca é só aquilo, nunca é só aquela configuração. Por quê? Porque você nunca tem só o Photoshop na sua máquina. E você tem o Photoshop, às vezes você tem um Flash, você tem um After Effects, você tem um Premiere, você tem um Illustrator, um InDesign, às vezes você tem tudo isso. E isso só ter instalado não é um problema, mas às vezes você trabalha com mais de um. Se você é web designer, por exemplo, você usa o Photoshop, você usa o Fireworks e o Dreamweaver ao mesmo tempo. Então, se você for olhar as configurações, as especificações, você vai ver que o pessoal sempre recomenda 1 GB de memória, um processador a partir de 1.5, 1.6 GHz e uns 5 GB de espaço livre. Mas primeira coisa, se você não tiver uma placa 3D, você não consegue fazer praticamente nada de 3D do Photoshop. Então é interessante que você tenha uma placa de 256 ou, que é o recomendável, uma placa de vídeo de 512 MB. Tá? Isso é fundamental para você conseguir ativar alguns recursos 3D do Photoshop. 2 GB de memória, infelizmente para nossa área, para gente que usa ferramentas Adobe, já não é nem o mínimo. 4 GB é o mínimo que você precisa ter, porque o Windows consome bastante memória. Se você usa o Mac, parabéns, o Mac consegue, o sistema operacional da Apple consegue gerenciar muito melhor o hardware do que o Windows, mas 4 GB é o mínimo que você tem que ter, tá? 4 GB é uma placa 3D e você precisa ter um processador. Hoje em dia, no momento em que eu estou gravando esse curso, os melhores processadores de mercado são i3, i5 e i7. Se você puder ter um i7, é show de bola para trabalhar com Photoshop. É o processador que eu tenho nessa máquina, um i7 com uma placa de 512 com 8 GB de memória. Eu posso falar que dá para tirar um dos melhores desempenhos do Photoshop. Ok? Quanto mais próximo disso você conseguir, melhor, tanto no desempenho quanto na agilidade do dia a dia, para você conseguir mandar o Photoshop executar uma ação e o tempo de resposta ser o mínimo possível, ok?